Combate Cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd-Jones, capítulos 15, o físico, o psicológico e o espiritual. Conforme vimos, examinando as ciladas do diabo, foi ficando cada vez mais claro que o diabo é o grande falsário e imitador de Deus e de suas obras, e que ele tem um método fundamental. Deus mesmo sempre executa um plano fundamental, como é evidente na criação e na natureza. Certamente há variações na aplicação e na operação, porém há um plano essencial. Dá-se o mesmo com as ciladas do diabo. Seu uso específico deste plano pode variar tanto que às vezes é quase impossível reconhecê-lo. Mas se você se der ao trabalho, sempre verá que ele está ali. É bom e certo, pois termos os olhos postos neste plano fundamental. Agora vamos considerar as astutas ciladas do diabo como devem ser vistas na confusão que ele gera entre as esferas física, psicológica e espiritual. O que está acontecendo comigo? Pergunta alguém. A resposta é que este assunto é um dos mais práticos. Essa é uma esfera na qual as atividades do diabo são particularmente frequentes e por demais perniciosas. Somos criaturas estranhas, feitas de corpo, mente e espírito. Estes são interrelacionados e reagem uns aos outros. Muitos dos nossos problemas na vida se devem a este fato e em nossa incapacidade de compreender o lugar, a função e o âmbito de cada uma destas esferas. Naturalmente, o diabo tira vantagem disso e a ataca por este flanco. Fique claro que estamos tratando de pessoas cristãs. A elas é dirigida a exortação a se revestirem de toda a armadura de Deus. É extremamente difícil definir os limites dessas três esferas, ou para expressá-lo de outra maneira, a dificuldade nasce das situações das suas fronteiras de difícil classificação. Por isso este assunto tem sido grandemente negligenciado, e livros que nos ajudam nisso, e são poucos, só se encontram num certo tipo de literatura católica romana e na literatura puritana. Os católicos romanos que desenvolveram um elaborado sistema de ensino sobre o tema têm o que denominam manuais para a vida devota. Quanto aos puritanos, há 300 anos eles eram peritos neste assunto. Interessavam-se primordialmente pelo lado pastoral do seu trabalho, e quando lemos as suas volumosas e excelentes obras, vemos que se preocupavam em deslindar os problemas e dificuldades da vida cristã. Suas obras não somente resistem a qualquer comparação com as dos escritores católicos romanos, pois são totalmente superiores a essas, porque são mais bíblicas. Estou pensando não somente em grandes escritores teológicos, como Dr. Joe Owen, mas é uma asserção igualmente válida quanto a John Bunyan, cujas obras Graça Abundante, O Peregrino e Guerra Santa têm realmente este mesmo objetivo. Por experiência própria e pelo que ele sabia da experiência de outros, Bunyan estava ciente de que as ciladas do diabo se manifestam continuamente com relação ao crente. Assim, enquanto estava na prisão em Bedford por 12 anos, fez uso do seu tempo para escrever suas grandes obras em forma alegórica para ajudar o povo cristão a fazer precisamente aquilo que somos exortados pelo apóstolo a fazer nessa epístola aos Efésios. As obras produzidas por Bunyan constituem uma profunda análise das astutas ciladas do diabo. No entanto, é interessante observar que desde o fim do século XVII, a grosso modo, este assunto vem sendo gravemente negligenciado. A explicação é que durante o século XVIII e a maior parte do século XIX, os cristãos dispunham dos escritos dos puritanos. Estes eram constantemente reeditados e lidos, de modo que não havia necessidade de novas produções. Mas de meados do século passado em diante, estes escritos passaram a ser considerados como literatura entre aspas, e já não são lidos tanto quanto eram. Veio a predominar um conceito mais banal e superficial no que diz respeito à evangelização, à santificação
e a tudo quanto constitui a vida cristã. É um conceito que nem sequer reconhece o problema, e o resultado é que muito pouco se tem escrito sobre este aspecto sumamente vital e central da nossa experiência cristã. Certamente este é um fato muito significante. Em outras palavras, as condições da igreja são o que são hoje, e estou incluindo a parte evangélica, os conservadores, em grande parte por causa da ignorância quanto às ciladas do diabo. O que tem predominado é um tipo panaceia de evangelização e de ensino sobre a santificação que não é bíblico e nem mesmo começou a entender a natureza da vida cristã e a força e a sagacidade do inimigo que se levanta contra nós. As ciladas do diabo requerem não somente a obra do pregador, e sim também a do pastor, e isso tem sido muito esquecido, pelo que grande dano tem sido feito às almas individuais. Eu gostaria de ter conservado um registro da minha experiência neste campo. Com muita frequência fui procurado por cristãos com seus problemas, cada um relatando o seu caso. Tinham entrado em dificuldade causada pelas ciladas do diabo e tinham procurado algum bem conhecido líder do seu círculo particular. Todavia, longe de receberem ajuda, foram levados a sentir-se pior, pois tudo que acontecera foi que algum espalhafatoso líder cristão lhes dissera que reanimassem os seus esforços, se ativassem e não se entregassem àquilo que os perturbava. Em outras palavras, o líder consultado nada sabia acerca das ciladas do diabo. De fato, muitos cristãos estão na mais completa ignorância nesta área, em que os limites fronteiriços do físico, do psicológico e do espiritual se encontram. Não são apenas incapazes de ajudar outros, o fato é que muitas vezes lhes tem feito grande dano. Tenho visto frequentemente que líderes desse jaez trataram de maneira puramente espiritual pessoas cujo problema era mormente físico ou psicológico. E se você fizer isso, não somente não dará ajuda, mas agravará o problema. Portanto, não há nada mais importante do que dar atenção a esta questão sutil, difícil e complexa. Tudo o que posso fazer aqui é oferecer-lhes algumas indicações e proposições gerais. Primeiro, examinaremos o erro de considerar o físico ou psicológico como espiritual. Há cristãos que às vezes ficam em grande dificuldade porque confundem uma condição simplesmente física com uma condição espiritual. Lembrem-se, nós somos corpo, alma e espírito. Os cristãos podem ser acometidos por alguma enfermidade sem o perceber. Tudo o que sabem é que não se sentem bem como antes. Domina-os um tipo de letargia, não têm prazer na leitura da Bíblia como costumavam ter, não oram como oravam, acham-se deprimidos, não compreendem o que se passa com eles, e o diabo vem e insinua que é porque eles estão dando passos em falso no sentido espiritual. Talvez até lhes levante a questão sobre se, afinal de contas, alguma vez eles foram espirituais e assim os atormenta, os aflige e os agita. Já não são capazes de concentrar-se como antes e acham que não podem mais ser ativos como eram. O diabo vem e os leva a pensar que, de algum modo, Deus está descontente com eles, que eles estão sendo punidos e assim por diante. E desse modo eles sentem a alma em agonia. Um exemplo ajudará. Lembro-me de uma ocasião, há uns 25 anos, em que recebi carta de uma senhora, pedindo-me que a ajudasse e que desse atenção ao seu caso. Ela disse que estava sentindo esse tipo de coisa que estive descrevendo, essa espécie de apatia, interesse menor, incapacidade para fazer as coisas. Ela estava numa verdadeira agonia espiritual, achando que as coisas estavam indo muito mal. Ela ouvira falar de certo pregador bem conhecido que se dizia perito nas questões psicológicas e espirituais e lhe escrevera, e durante meses ele estivera tratando dela por correspondência. Contudo, a senhora, longe de melhorar, piorou. Quando a encontrei, num relance vi que ela estava com anemia perniciosa.
O resultado da sua anemia foi que ela perdeu a energia e a capacidade de concentração. Uma pessoa não pode ter anemia perniciosa e continuar sendo vibrante, vigorosa, viva e entusiástica. Pois bem, se você tentar ajudar um cristão que está padecendo de anemia perniciosa e que não está recebendo tratamento médico, simplesmente lhe dizendo que redobre os seus esforços e procure ter pensamentos belos e positivos, não somente não estará ajudando, mas estará sendo cruel com ele, estará agravando o seu problema. Naturalmente, tudo que aquela senhora precisava era receber o tratamento usual da anemia perniciosa e se recuperou completamente desse modo. Aí está um exemplo de confusão entre o físico e o espiritual e de considerar uma coisa que constitui uma condição e um problema essencialmente físicos como se fosse um problema espiritual. A ignorância está por trás dessa confusão, porém o diabo tira vantagem. Esta confusão pode dar-se também simplesmente como resultado de excesso de trabalho e cansaço excessivo. Quantas vezes encontrei isso? O indivíduo não se dá conta de que está trabalhando demais em sua profissão, em suas ocupações, mas como cristão acha que deve realizar bastante serviço cristão ativo. Assim, quando termina o seu trabalho normal, tem algum envolvimento cristão todas as noites da semana e só volta para casa à tarde da noite. Acresce que ele pode ter algum trabalho que precisa levar para fazer em casa e que ele faz quando já está cansando. Ele estava agindo assim por meses e talvez anos. A primeira coisa de que toma consciência quando cai em si é de que já não tem prazer na leitura da Bíblia como tinha, já não ora como costumava, já não raciocina como antes e parece estar perdendo o interesse por tudo. E o diabo logo vem e o ataca no plano espiritual. A reação imediata do homem é empenhar-se mais ainda na obra cristã. Ele está determinado a mostrar que não está fraquejando espiritualmente, de modo que aumenta a sua carga e persiste em continuar assim. Muitos me procuram e me consultam de maneira puramente espiritual, esboçando o seu problema com agonia na alma. E eu, parecendo ter uma visão muito carnal e materialista, os aconselho a tirar folga e a repousar, e ao voltarem que tratem de usar um pouco de bom senso, de entender que há um limite para o que o corpo pode aguentar e que o sistema nervoso não deve ser forçado demais, incessantemente, e não pode suportar um grau tão elevado de tensão. Esta condição é puramente física, mas o diabo a apresenta como se fosse puramente espiritual, e assim a alma fica em agonia. O único elemento espiritual envolvido é que o homem não compreendeu como devia que ele tem um corpo e que deve respeitá-lo, não abusar dele. A mesma coisa se aplica, é claro, à velhice. Muitos cristãos entram em dificuldade nesse ponto quando ficam mais velhos e natural e inevitavelmente começam a falhar. Dizem eles: não sou mais como era. Parece que estou perdendo alguma coisa. Estou escorregando. Talvez seja espiritual. O que estou sugerindo é que às vezes é puramente físico. E, portanto, devemos ter o cuidado de não condenar injustamente algum outro em nossa ignorância. É importante que, como cristãos, compreendamos que ainda estamos no corpo, que carregamos o corpo conosco e que as interações dessas várias partes são muito íntimas e muito importantes. O segundo erro é confundir o psicológico com o espiritual. Sob o título de psicológico, estou incluindo o temperamento, a constituição natural que faz que sejamos o que somos. Há diferentes tipos de personalidade. Não somos todos iguais e não é para sermos. Todavia, há muitos que não conseguem entender isto e eles caem no erro de pensar que, no momento em que alguém se torna cristão, deverá ser idêntico a todos os demais cristãos. Este é um dos campos mais férteis para a manifestação das ciladas do diabo. Devemos abordar este problema, repito,
conscientizando-nos de que todos nós temos diferentes tipos de personalidade e que foi desse modo que Deus nos fez. Em segundo lugar, temos que dar-nos conta de que quando fomos convertidos, quando nascemos de novo, o nosso temperamento continuou sendo exatamente o que era antes. Quando somos convertidos, o temperamento não muda. Se vocês imaginam que quando o apóstolo diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele quer dizer que todos os cristãos são idênticos, vocês estão redondamente enganados. A conversão e o novo nascimento não mudam os elementos fundamentais da nossa personalidade e do nosso temperamento. O novo homem é a nova disposição, o novo entendimento, a nova orientação. Porém, o homem mesmo, psicologicamente, é em essência o que era antes. Há pessoas que, por nascimento, por natureza e por temperamento, são de um tipo depressivo. Algumas são vivazes e joviais, outras são fleumáticas. Algumas são dinâmicas e animadas, algumas são muito lentas. Percebemos essas diferenças assim que as encontramos. Também há diferenças entre as nacionalidades. É um fato puro e simples que algumas pessoas nascem com um tipo de temperamento depressivo e melancólico. Examinei recentemente uma afirmação interessante a respeito disto numa carta escrita por William Cowper, o poeta, a seu amigo William Unwin, sobre o reverendo William Bull, ministro congregacional que durante muitos anos foi pastor em Newport Pagnell. Cooper morava perto, em Orwell, e se fez grande amigo de Bull. Pouco depois de se conhecerem, Cooper escreveu a Unwin sobre o pastor. Disse ele que Bull era dotado de imaginação maravilhosa e que quando sua imaginação corria livremente, a sua conversa era cintilante, brilhante, interessante e divertida. Mas acrescentou Cooper, por outro lado, ele parecia ter uma delicada espécie de melancolia em sua disposição, não menos agradável a seu modo. Cooper prossegue filosofando e diz: toda cena da vida tem dois lados, um sombrio e o outro brilhante. E então faz essa afirmação: a mente que tem uma mistura por igual de melancolia e de vivacidade está mais bem qualificada para a reflexão do que a mente dotada de apenas um destes elementos. Para mim, essa é uma afirmação sumamente importante e significativa. Toda cena nessa vida tem os dois lados, o lado sombrio e o lado brilhante. Portanto, o melhor tipo de natureza pessoal, diz William Cooper, é o homem que tem um tipo mental caracterizado por uma mistura, em proporções iguais, dos elementos de vivacidade e de melancolia. Não só vivacidade e não só melancolia, mas sim ambas. O reverendo Bull tinha um pouco de cada uma delas, e na leitura da sua biografia é muito interessante ver como o lado melancólico, vez por outra, ganhava ascendência quando o pobre William Bull ficava aflito com a condição da sua alma. Ele não compreendeu o que verdadeiramente se passava com ele. Cooper, observando seu amigo Bull, podia ver isso nele, mas, como adiante mostrarei, não podia vê-lo em si próprio. Desse modo, os dois foram fortemente atacados pelo diabo e se viram em dificuldade. Bull não compreendeu a verdade a respeito do seu próprio temperamento. Por conseguinte, às vezes ele atribuía o que era puramente temperamental àquilo que é espiritual. Não hesito em fazer a seguinte especulação. Provavelmente este foi o maior problema que o vigoroso apóstolo Paulo teve que enfrentar na vida, porque sem dúvida nenhuma ele se enquadra na descrição do tipo mais elevado de personalidade e de natureza nos termos da definição dada por William Cooper. Nele vemos vivacidade, entusiasmo, eloquência, e como ele é arrebatado. Todavia ele deixa ver claramente em passagens como 2 Coríntios capítulos 7 e 12, que muitas vezes foi tentado pela depressão. Por fora combates, por dentro
temores. Ele era sensível, era um homem que vivia sempre em alta tensão, um homem sujeito à depressão. Foi magoado pelos coríntios, pedindo e esperando o amor deles, e nem sempre o recebendo, e ficando deprimido quando não o recebia. Outrora fora Saulo de Tarso, mas quando se tornou apóstolo de Cristo, seu temperamento não mudou. Como perseguidor da igreja, foi mais violento que todos os outros. Paulo estava no ponto máximo em todas as esferas de atividade. Como estudante que fora aos pés de Gamaliel, sempre foi o primeiro da lista. Diz-nos ele que, quanto à conformidade com as minúcias da lei, ele sobrepujou todos os seus contemporâneos e todos os seus compatriotas. Em seu zelo, perseguiu a igreja mais que os outros. Quando se tornou apóstolo, as mesmas características continuaram a manifestar-se. Ele não se transformou, de repente, num pregador tranquilo. Pregava com toda a intensidade da sua natureza emocional vigorosa. Ele chorava, ele mesmo nos conta isso, e às vezes tinha temores por dentro, sentia-se abatido. O temperamento continuou sendo igual ao que era antes. O zelo com que perseguira era o mesmo zelo com que depois pregava. O temperamento permanece uma constante. Entretanto, às vezes é difícil lembrar isto. Por isso, quando por uma ou outra razão, em parte física talvez, ou talvez devido a excesso de trabalho, o lado vivaz tomba e o lado melancólico tende a dominar, imaginamos que estamos numa triste e má condição espiritual. Para tratar disso, primeiro temos que reconhecer o fato. Precisamos conhecer-nos a nós mesmos, pois se você não se conhece a si mesmo, o diabo logo vem para pô-lo em dificuldade nesta área. Você tem que conhecer o seu temperamento e o tipo de pessoa que é, e havendo adquirido esse conhecimento, precisará estar sempre em guarda e vigilante. Você tem que entender que sempre existem essas diferenças e que o diabo está sempre pronto a atacá-lo com relação a elas. Acima de tudo, e para mim isso é uma regra importante, você tem que compreender que, embora continue tendo o mesmo temperamento que sempre teve, como cristão você não deve tornar-se vítima dele. O homem natural é vítima do seu temperamento, é dominado e dirigido por ele. E por isso que tantas vezes outras pessoas acham difícil conviver com ele. Ele não pode dominar o seu gênio. Ele perdoa e esquece num momento e não se dá conta dos males que causou durante os acessos de paixão. Quanto ao cristão, seu temperamento não mudou, mas ele pode dominar o seu temperamento, deve dominá-lo e tem que dominá-lo. Ele reconhece o temperamento que tem, portanto está alerta e vigilante contra ele. Não permite que o diabo entre e o faça pensar que os seus problemas sempre são puramente espirituais. Assim, é preciso que você não seja vítima do seu temperamento e deve ter cuidado com as ciladas do diabo neste ponto em particular. Podemos dar mais um passo e asseverar que às vezes o problema não é apenas uma questão de temperamento, mas constitui de fato um caso de doença psicológica. William Cooper é talvez o exemplo clássico disto. Ele estava sujeito a ataques periódicos de melancolia e o sofria. Era uma condição psicológica, mas ele não conhecia a sua condição. Aprendemos do hino em que ele indaga: onde está a bem-aventurança que conheci, quando pela primeira vez o Senhor eu vi? Que ele achava que o seu problema era espiritual. Ele estava com a alma em agonia e às vezes achava que Deus o abandonara. Isso era inteiramente devido a esta condição enferma da sua mente. Tem havido muitos casos semelhantes. Thomas Shepard, um grande puritano dos Estados Unidos da América, que viveu há 300 anos, sem dúvida sofria da mesma condição. Ele não sabia disso e costumava censurar-se por sua condição espiritual, quando é mais que evidente que ele estava sofrendo um dos seus periódicos ataques de depressão.
Não me estendo, pois nesse ponto o sofredor necessita realmente da ajuda especializada de alguém que entenda um pouco disso tudo, de um médico experiente, pois o problema pode ser de natureza simplesmente médica. Só digo que é importante traçar essas distinções, reconhecê-las e assegurar-se de que você não está deixando que o diabo o faça cair em agonia quanto à sua condição espiritual, quando a coisa toda pode ser explicada em termos do físico ou do psicológico. Se, porém, há os que se metem em dificuldades por tomarem o espiritual pelo físico ou pelo psicológico, há outros que fazem exatamente o oposto, tomando o físico pelo espiritual. Infelizmente, isso está ficando cada vez mais comum nos círculos cristãos. Agora vou tratar da tendência de evadir-se aos problemas espirituais, explicando-os em termos do psicológico ou do puramente físico. O que acima de tudo me causa espanto é que isso se tornou excessivo na área evangélica ou conservadora da igreja. A psicologia e a psiquiatria estão em voga entre os evangélicos nestes últimos 30 anos. Artigos desse gênero têm sido publicados em certos periódicos religiosos e muitas pessoas estão pensando nestes termos. Permitam-me ilustrar o ponto contando uma história. Um domingo à noite, cerca de 15 anos atrás, um jovem veio ver-me logo após o culto, parecendo muito agitado e aflito. Disse ele: "Não sei se o senhor poderia ajudar-me. Pode recomendar-me um psicólogo cristão?" Perguntei-lhe: "Por que você precisa consultar um psicólogo?" Então ele me contou a sua história. Tinha sido padeiro no oeste da Inglaterra. Um evangelista estivera em sua cidade, numa campanha evangelística de 10 dias, e este jovem, dotado de boa voz, fora o solista da campanha. No encerramento desta, o evangelista lhe perguntou: "Você nunca pensou em dedicar tempo integral a um trabalho? Dom você tem, você sabe." "Mas não tenho capacidade", disse o moço. "Ah", disse o evangelista, "você só precisa de um pouco de treinamento. Com a voz que tem, você daria um evangelista e tanto." Disse-lhe, pois, que ele poderia estudar num colégio que fora aberto recentemente para aquele fim, e insistentemente lhe recomendou que fosse para lá. O jovem foi. Disse-me ele: "Na primeira semana descobri que jamais poderia fazer o curso. Não conseguia acompanhar as aulas. Nunca me haviam ensinado a fazer anotações. Eu deixei de frequentar a escola quando ainda era muito pequeno. Realmente eu não conseguiria." Todavia achava que não devia desistir e assim persistiu. Mas na segunda semana teve absoluta certeza de que estava cometendo um grande erro e de que nunca passaria nos exames e nunca se tornaria um evangelista. Procurou o diretor do colégio e lhe contou tudo isso e lhe disse que achava que deveria renunciar e retornar ao seu antigo trabalho. A primeira coisa que o diretor lhe disse foi: "Você precisa consultar um psicólogo." Por isso o jovem me procurou, querendo saber se eu poderia recomendar-lhe um psicólogo cristão. Minha resposta ao rapaz foi a seguinte: "Caro amigo, você não precisa consultar um psicólogo. Se alguma vez precisou fazê-lo, foi quando ingressou no colégio. Mas agora você já se encontrou, volte para o seu trabalho de padeiro e continue dando seu testemunho cristão como fazia no passado." No entanto, o conselho do diretor tinha sido: "Você precisa consultar um psicólogo." Ele pensava que faltava equilíbrio ao jovem, pensava que o rapaz era instável e inconstante. Não foi capaz de ver que o jovem recebera um conselho errado no início. Não havia nenhum problema psicológico, era pura questão de entendimento espiritual. Na verdade, era uma questão de bom senso. O jovem nunca devia ter sido tirado da sua panificadora. Esse era o seu trabalho, essa era a sua esfera. Ele era e continuaria sendo um excelente cristão, como padeiro. O moço foi para casa e imediatamente se livrou de todos os seus problemas. De maneira nenhuma essa experiência é incomum. Muitos vêm dizendo: "Eu gostaria de consultar um psicólogo."
pode me recomendar um? Sendo que com muita frequência, na verdade, geralmente o problema é apenas espiritual. Às vezes o problema é que as pessoas que se acham em dificuldade nunca foram cristãs. Elas pensam que foram convertidas porque tomaram uma decisão, entre aspas, e lhes disseram que eram cristãs. Entretanto, dentro de pouco tempo tiveram problemas, e um pouco de conversação revela que elas nunca se tornaram realmente cristãs. Ou tinham sido pressionadas a uma decisão, ou tiveram uma experiência emocional que confundiram com a conversão. Mesmo assim, os bons amigos que vêm tentando ajudá-las as consideram cristãs e só lhes têm falado sobre a santificação, ao passo que deviam estar lhes falando da justificação. Se você falar unicamente sobre a santificação com alguém, quando a sua grande necessidade é que ele mostre o caminho da justificação, você agravará os problemas dele e ele ficará numa confusão indescritível. Assegure-se de que essas pessoas são verdadeiramente cristãs. Assegure-se de que elas têm um alicerce, pois se não houver alicerce, você não poderá edificar sobre ele. Além disso, você verá muitas vezes que, mesmo que tais pessoas sejam cristãs, seu real problema é que elas têm um entendimento muito incompleto da verdade. Tiveram uma experiência, mas não lhes ensinaram muita coisa. Permaneceram onde estavam quando eram bebês em Cristo. Inevitavelmente entraram em dificuldade por pura falta de conhecimento e de instrução. Elas precisam dessas duas coisas. Assim, não as mandem ao psicólogo. Ensinem-lhes as doutrinas da Bíblia e verão que aquilo que lhes parecia à primeira vista um grande problema psicológico se esvai e desaparece da maneira mais espantosa. A instrução no caminho da justiça, alguma compreensão do plano de salvação, um razoável entendimento das doutrinas dão-lhes completa libertação. Elas se ensimesmaram neste estado puramente subjetivo e doentio, sempre sondando e analisando, e tudo de que necessitam é entender a verdade. Às vezes o problema se deve inteiramente à falta de autodisciplina. Há cristãos que me procuram e me dizem: preciso consultar um psicólogo. Pode me recomendar um que seja cristão? Eu lhes respondo: qual é o problema? Gênio, dizem eles, não consigo dominar o meu mau gênio. O que aconteceu foi que o diabo lhes disse: seu problema é que você é um caso psicológico, você precisa de tratamento psicológico, sendo que seu problema é puramente espiritual. Lembrem-se de que estou tratando de cristãos. Quando me fazem essa pergunta, eu digo: não, eu não vou recomendar-lhe nenhum psicólogo cristão. Pois bem, me perguntam: o que devo fazer? Eu digo: domine o seu gênio. É muito difícil, dizem eles. Claro que é difícil, eu respondo. Não temos todos nós as nossas dificuldades. Você está simplesmente tentando escapar dizendo: eu sou um caso psicológico. Não sou apenas uma pessoa comum com mau gênio. Preciso receber alguma ajuda psicológica. Nesse meio tempo, o diabo está pulando de alegria porque você tomou como sendo um problema psicológico aquilo que é simplesmente espiritual. Meu amigo, como cristão, você não tem direito de perder a calma. As epístolas do Novo Testamento lhe dizem que não o faça. Domine-se, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Conforme Efésios 4:26, domine a sua língua. Que livro prático o Novo Testamento é. Você não tem por que correr ao psicólogo, médico ou clérigo, nem aquilo que está na moda. Leia o Novo Testamento, discipline-se, domine-se. Há os que me procuram por causa de outros pecados e vêm exatamente da mesma maneira. Dizem eles: devo ser um caso psicológico. Estou sempre caindo no mesmo pecado. A tentação para esse pecado me faz tremer. O Senhor não acha que eu preciso de alguma ajuda psicológica? Eu respondo: a Bíblia diz que o que você precisa é combater o bom combate da fé e fazê-lo de maneira espiritual. É excessivamente generalizada hoje a ideia de fugir do espiritual
em nome do psicológico. Vejamos a seguir a tendência de eliminar completamente o pecado na explicação dos problemas. O relatório Wolfenden sobre o homossexualismo fez justamente isso. O que se nos diz é que moralmente pervertidos são casos psicológicos e, como tais, devem ser considerados. Depois há aquilo que hoje se denomina responsabilidade diminuída. Tudo está sendo explicado em termos de condições doentias ou de estados psicológicos, mas o pecado e a desobediência não podem ser explicados nestes termos. É um perigo terrível e horrível. Finalmente, chamo a atenção para a incapacidade de aplicar a verdade a toda a nossa própria condição. Lembro-me de uma mulher que me procurou porque tinha horror e fobia de raios e trovões. Fazia 23 anos que sofria disso, porém agora o mal se tornara agudo, visto que praticamente deixara de frequentar lugares de culto por causa do seu medo. Ela saía de casa para ir ao culto e de repente via uma nuvem. Começava a imaginar que logo se tornaria uma nuvem carregada de trovões e que se transformaria numa tempestade de relâmpagos e trovões. Tinha tanto medo de sofrer um colapso no templo e fazer uma cena que voltava para casa para não prejudicar a causa cristã. Ela havia sido tratada psicologicamente quanto aos seus temores, tinha recebido conselhos de todo tipo e tinha orado anos e anos pedindo que fosse liberta deles. Pareceu-me que só havia uma coisa que aquela senhora devia fazer. Devia dar-se conta de que era uma filha de Deus, nem mais nem menos, filha de Deus do que todos os outros cristãos que ela conhecia. Por que deveria ficar mais preocupada do que todos os outros com a sua vida e sua possível morte num temporal de raios e trovões? Se ela fosse atingida por um raio, deixaria de ser filha de Deus? Eu lhe disse que pensasse não em raios e trovões, e sim em Deus como seu pai, em como ele cuida dos seus filhos, e que ela estava desonrando a Deus. O que ela devia procurar não era ficar livre deste temor em particular, mas ser uma boa cristã, uma nobre discípula, e ser digna de Deus por todos os meios. Era preciso que ela parasse de pensar psicologicamente e passasse a pensar de maneira espiritual. E assim por diante. O diabo tratará de fazer você pensar que essa questão é puramente psicológica e que você precisa de tratamento psicológico, ao qual resistir firmes na fé. 1 Pedro 5,19 E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga, não, sou um filho de Deus, e aconteça o que me acontecer, estou nas mãos de Deus, e Deus não permitirá que me sobrevenha mal algum no final das contas. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Segundo Hebreus 13:5. Portanto, não darei guarida a estes temores. Não vou retroceder e buscar outra classe de ajuda. Creio no Deus vivo e verdadeiro, que é meu Pai em Jesus Cristo. Você precisa aplicar a sua fé, precisa enfrentar este mal e ver que é do diabo e resistir-lhe, permanecendo firme na fé e aplicando a verdade a cada uma das suas necessidades. Dois notáveis exemplos bíblicos ilustram o ponto que estou expondo. O primeiro está no livro de Esdras. Esdras e seu povo estavam prestes a voltar do cativeiro na Caldeia para Jerusalém, uma viagem longa e perigosa. Estavam a ponto de pedir proteção ao rei Artaxerxes, quando vemos que Esdras diz: Por que me envergonharei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Esdras 8:22. Não podemos voltar atrás, disse efetivamente Esdras. É certo que estamos numa situação perigosa e alarmante, porém se pedirmos ao rei tropas para nos protegerem, estaremos desonrando a Deus. Nós dissemos ao rei que Deus protege o seu povo, e na ajuda de Deus devemos confiar.
Nós, pois, jejuamos, diz o livro de Esdras, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Tudo correu bem. O caso de Neemias apresenta características semelhantes. A situação era agudamente urgente. Os inimigos eram muitos e ativos. Um falso amigo foi procurar Neemias e lhe disse: em resumo, vamos à casa de Deus, fechemos as portas e estaremos a salvo. Neemias deu-lhe sua imortal resposta: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias 6:11. Aí está a resposta completa. Um homem como eu fugiria? Um homem de Deus, um filho de Deus. Vou querer fugir para o templo para salvar minha vida? Não, prefiro morrer em combate aberto, para que Deus seja glorificado em mim e através de mim. Fugir é inconcebível. Um homem como eu nunca deve fugir. E você deve utilizar esse modo de pensar, seja qual for a forma particular em que o diabo está atacando neste momento. Não fuja logo em busca de um psicólogo. Você é cristão e Deus pode dar um jeito nos seus problemas. Não queira explicar problemas espirituais em termos do psicológico ou do físico apenas. Os dois extremos são errados, tanto os do primeiro grupo como os do segundo. O diabo ataca por todas as linhas de frente. Trate de compreender a verdade acerca de si próprio e tome toda a armadura de Deus. Esse é o ensino cristão. Ele é perfeito para você. Qualquer que seja a forma pela qual o inimigo venha, lute como cristão, resista como homem e, havendo feito tudo, fique firme. Um homem como eu. Diga isso a si próprio e verá que os seus problemas logo serão resolvidos. Você não precisará fugir em nenhuma das diversas direções que o diabo, com a sua astúcia, estará pronto a sugerir-lhe. Graças a Deus, digo mais uma vez, podemos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Graças a Deus pela palavra, pela compreensão, pela instrução, pela iluminação, pelo conhecimento. Apegue-se a isto, aplique-o, pratique-o em todas as áreas e departamentos da sua vida. E as astutas ciladas do diabo não o poderão confundir